O meu nome é Ângela, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos, um de 23 anos e um de 14. Bom, meu nome é Dandara Adrien Aveiro, eu tenho 28 anos e eu faço jornalismo na Unesp, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Bom, eu engravidei em 2017, eu tava com 25 anos, mas eu tive a criança quando eu tava com 26 já. Na verdade, quando eu descobri a minha gravidez, foi no dia do meu aniversário de 26 anos. Eu sou mãe então da Giovana. A Giovana nasceu no dia 21 de junho de 2011. E eu sou mãe do Benício, que nasceu no dia 24 de dezembro de 2018. Eu sou a Raíssa, eu tenho 23 anos, eu engravidei, eu tinha 19, mas a Marina nasceu, eu já tinha 20. Hoje ela tem 2 anos de idade. Me chamo Tamara Guaraldo, eu sou professora aqui da Unesp de Bauru e da Unesp de Marília. Eu fui mãe pela primeira vez com 18 anos e hoje eu tenho 40 anos e 2 filhos. O meu filho mais velho tem 22 anos e a minha filha tem 3. Eu sempre sonhei em ser mãe. Não imaginava como que seria, né? Mas sempre tive esse desejo, com certeza. Eu nunca quis ser mãe na minha vida. Eu achava que, ainda acho talvez, que eu não tenho dom pra ser mãe. Sei lá, cuidado, paciência. Eu nunca gostei muito de criança, pra falar a verdade. Então eu nunca realmente quis ser mãe, tive essa vontade, esse sonho. Pode ser que futuramente, apesar de que eu já tô com quase 30 e não mudei muito de ideia, mas pode ser que muito daqui pra frente, antes de eu ter filho, eu pensava que poderia mudar de ideia. Mas por enquanto eu não mudei não, apesar de que eu tenho um que foi um pouco sem querer, mas estamos aí. Sempre quis ser mãe. Eu fiquei grávida aos 18 anos, antes do casamento, mas assim, sempre que eu pensava em casamento, eu pensava em ter filhos. Nunca tinha pensado muito nisso, até que eu engravidei. E aí foi meio que natural, sabe? Não rejeitei essa ideia. Quando eu soube que estava grávida, eu já acolhi logo de cara e fui me adaptando. Fui pesquisando mais sobre maternidade, lendo bastante livros. Acho que foi isso. Eu era muito jovem e não parava para pensar nisso, né? Eu queria estudar, seguir a minha vida primeiro para depois ter um filho, mas aí veio a gravidez e mudou todos os meus planos. Quando eu fiquei grávida, eu estava cursando o 1º ano do ensino médio. Na verdade, eu estava fazendo um curso de contabilidade. Era um curso que eu já nem gostava muito, né? Porque eu queria uma área e acabei optando por outra. Então, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu parei de estudar. Eu demorei para voltar a estudar, né? Depois que eu parei, ele nasceu, eu fui cuidar dele, então eu demorei muito a voltar a estudar. Acho que eu demorei uns 10 anos para voltar a estudar, para terminar o ensino médio. Assim, na escola você é meio que deixada de lado, porque você engravidou, então eles se reuniam para estudar para o vestibular, não me chamavam mais, né? Você acaba ficando um pouco de lado assim da turma. Então foi difícil para mim, sim, essa situação, né? Eu engravidei em 2 momentos diferentes, né? Eu tenho 2 filhos, então eu engravidei aos 29 anos no mestrado. Eu estava no mestrado, ainda não tinha qualificado, estava bem no meio do mestrado. E depois eu engravidei aos 36 anos no doutorado. 36, no doutorado. E
Daí, então, eu já tinha, no caso do doutorado, eu já tinha qualificado, só faltava defender, mas no mestrado eu não tinha nem qualificado ainda, então faltava um pouquinho mais. Quando eu engravidei, eu estava no primeiro ano da faculdade, no curso de jornalismo, porque eu já sou formada em letras pela UFTM. Eu formei em 2016, eu finalizei as matérias, e em 2017 foi minha colação de grau, e eu acho que aproximadamente 2 meses depois eu já entrei na Unesp e comecei a cursar jornalismo. E logo no primeiro ano, no segundo semestre, logo no início do segundo semestre, eu engravidei. E agora que a gente está em 2018, meu filho está com um ano e meio já. Então, quando eu descobri a gravidez, eu só tive coragem de contar para amigos mais próximos, porque eu queria evitar certas perguntas, como e o pai? Essa era a principal pergunta que eu queria evitar. Eu não queria tocar nesse assunto. Então eu tinha medo que as pessoas... Questão de curiosidade, é normal. E hoje em dia eu não me importaria de falar, de contar toda a minha história. Mas na época eu não queria que as pessoas ficassem me perguntando. E eu queria esconder essa gravidez o máximo possível. Então assim, eu só fui contar de fato, publicar em rede social que eu tava grávida, que eu ia ser mãe, por volta do 6º, 7º mês. Assim, eu sempre fui bastante disciplinada nos estudos, né? Então, no mestrado, quando eu engravidei, eu já tinha terminado as disciplinas. Isso facilitou um pouco, mas tinha toda a dissertação para escrever, que era bastante coisa. Então, meu orientador é o professor Mauro Ventura, foi do mestrado, do doutorado, e ele sempre foi muito humano, né? No sentido de compreender e tal. E daí ele me deixava muito livre. E eu fiz o meu cronograma de estudos para dissertação, principalmente, que era algo novo, né, o primeiro filho. E eu lembro de ter reuniões, assim, últimas reuniões de orientação, e falar assim para ele, então, mas eu vou ter o nenê e aí no mês seguinte eu vou defender. E eu achava que isso fosse acontecer. Mas não foi bem assim, né? Eu defendi acho que 3 meses depois, porque a gente não tem noção do trabalho que um filho dá, de tudo que muda na vida da gente quando nasce um bebê, né? Então, assim, eu qualifiquei 1 semana antes de ter a Giovana, 1 semana depois ela nasceu, então eu estava com 38 semanas. 38 semanas o nenê já é considerado a termo, né? Então se nascer de 38 semanas já está tudo certo, tudo formadinho. E eu qualifiquei na 38ª semana. E eu me lembro muito bem que na banca de qualificação estava o meu orientador, o professor Mauro, a professora Denil, que já faleceu, e o professor Juarez. Então só 3 homens. E eu bem barrigudona, eles olhavam pra minha cara tipo assim, ai meu Deus, ela vai ter nenê aqui, né? E realmente tive 1 semana depois. Então mudou tudo na minha vida e exigiu muito de mim para que eu pudesse defender o mestrado, mais até que o doutorado. Porque eu me lembro que às vezes assim, quando eu finalmente conseguia fazer ela dormir, eu pegava o meu laptop e ia pro quarto, né? E com ela dormindo e fazia as coisas no escuro, então exigiu bastante, mas consegui defender. Nas férias, eu voltei para minha cidade, fui fazer um exame para ver o porquê que eu não estava menstruando, porque de fevereiro até julho eu não menstruei. E daí eu fiz os exames e eu descobri que eu tinha ovário policístico. E a minha médica falou que o ovário policístico muitas mulheres têm, só que eles funcionam de diferentes maneiras dependendo do organismo. E aí quando foi em agosto, eu me relacionei com o pai do meu filho, uma vez apenas, e a gente usou preservativo, mas a camisinha estourou. Daí a gente foi na farmácia, eu comprei a pílula no dia seguinte, e eu tomei, e eu acho que não funcionou muito bem. E daí a minha médica depois, logo em setembro, na época mais ou menos do meu aniversário, ela pediu para eu fazer outros exames de rotina que não tinha dado para eu fazer nas férias. E aí ela pediu que eu fizesse exames de doenças, HIV, sífilis, essas doenças sexualmente transmissíveis, como exame de rotina mesmo. E ela pediu que eu fizesse um beta-HCG, que é o exame de sangue, para constatar uma possível gravidez. E eu não queria fazer, porque eu falei que ela estava louca, porque eu não estava grávida, não tinha como eu estar grávida. O único episódio mais assustador que aconteceu foi uma camisinha estourada, mas eu tomei pílula no dia seguinte, tranquilo.
Só que ela falou que eu poderia estar grávida, porque eu não estava menstruando mais. Só que eu já tinha feito o exame, já vi que era por conta do ovário policístico. E se fosse uma suposta gravidez, se eu não estou menstruando desde fevereiro, era para eu já estar dando à luz já essa criança. Então eu me recusei a fazer. Daí eu fiz todos os exames que ela pediu, de rotina, de doenças e tudo mais. E deu tudo certo, graças a Deus. Só que aí, quando eu fui buscar o resultado de, se eu não me engano, de HIV, a moça do laboratório, a secretária do laboratório, perguntou se eu não tinha interesse em fazer, porque estava lá marcado que eu tinha um beta-HCG. Falei, bom, como o plano cobre e a médica já pediu, eu vou fazer só para desencargo e para mostrar para minha médica que ela está errada. Daí eu fiz o exame de sangue, fui buscar, tipo, tem toda uma história por trás, já estava com outra pessoa, foi um pouco mais complicado do que eu vou contar, mas basicamente eu busquei e deu positivo. Eu comecei a rir, porque acho que foi de desespero, e eu falei que eu ia processar a clínica, porque é um absurdo a clínica me dar um resultado positivo, sendo que eu não estava grávida. E isso foi no dia 5 de setembro, no dia do meu aniversário, que eu estava completando 26 anos. Eu engravidei, eu estava no meu 2º ano da faculdade. Tinha acabado de chegar, né? Ainda não tinha muita noção do que eu ia fazer ao longo do curso, do que eu ia fazer grávida também na universidade, como seria esse processo. Mas aí eu acabei optando por continuar a graduação, tive a minha filha aqui em Bauru, e aí quando ela nasceu eu continuei, trouxe ela para a faculdade, utilizei minha licença maternidade, não parei nada dos estudos. Eu fui comemorar meu aniversário com a minha família, eu tava muito amuada, eu preferi nem beber, eu fiquei no meu canto, minha mãe achou muito estranho algumas atitudes minhas, mas eu falei que eu tava cansada. E aí eu falei pra minha mãe que à noite, mais tarde ainda, que já era noite, eu ia sair com uma amiga minha. E eu saí só com ela, pra poder contar, ela foi a primeira pessoa que eu contei. E a gente ficou conversando a noite inteira sobre isso, e aí eu decidi beber, eu falei, quer saber, eu vou beber, porque eu não tô grávida, eu não sei nem por que eu tô achando que eu tenho que beber suco a partir de agora, porque eu não tô grávida, eu vou continuar bebendo. E aí eu dormi na casa dessa amiga minha e eu resolvi fazer um teste naquela noite. E aí deu positivo. Só que aí eu entrei em desespero, comecei a chorar, liguei pra minha tia, falei que eu tava grávida. E o engraçado foi que a minha tia virou pra mim e falou, mas de novo, Dandara, você sabe que você já fez esse teste várias vezes? Eu falei, então é porque dessa vez deu positivo. Aí ela falou pra eu ficar calma. Aí a minha primeira reação foi falar que eu ia tirar essa criança, que se eu tivesse grávida mesmo. Mas eu tava ainda com esperança de que eu não estaria grávida, porque dizem que é bom você fazer teste, esse de urina, que é o teste de farmácia, com a primeira urina do dia. E eu tinha feito com a última, eu já tava indo dormir, eu já tinha bebido. Eu falei, deu reação, então o resultado foi comprometido. Amanhã de manhã eu acordo e faço de novo. Aí eu acordei bem cedo, depois de ter chorado a noite inteira, fiz o exame, deu positivo. Aí eu falei, mas peraí, gente, eu bebi a noite inteira, acho que não deu tempo do álcool sair da minha corrente sanguínea, então acho que deu problema de novo. Aí minha amiga, você quer fazer outro teste de sangue em outro laboratório? Eu falei, quero. E aí eu busquei o resultado no mesmo dia e deu positivo. Aí eu falei, acho que não tem jeito. Só que eu não tive coragem de contar pros meus pais. Daí a minha tia, que eu já tinha contado pra ela, dei certeza pra ela que eu tava grávida. Daí ela contou pra minha mãe. Assim que eu engravidei já começou os preparativos, né? Porque eu morava numa rap, daí eu pensei, tenho que sair da rap, não tem como ter uma criança, viver com uma vida de recém-nascido num ambiente universitário, assim, de barulho, bagunça. Então aí eu já fui correndo atrás de casa, de mobiliar a casa, só pra mim e pra ela. E minha família foi meio contra, assim, meu pai, minha irmã, eles queriam que eu voltasse pra São Paulo, esperasse ela nascer lá, ficasse com maior apoio familiar mesmo. Mas eu percebi que se eu fosse para São Paulo eu não voltaria mais a fazer a graduação, porque aí ia esperar ela crescer, aí depois, não, fica mais um pouquinho. Daí eu falei, não vou voltar, sabe? Vou ter ela aqui em Bauru mesmo e vou dar meu jeito. E aí foi isso que eu fiz. Ela nasceu aqui em Bauru e foi me acompanhando nas aulas. Até hoje ela sempre vem, eu vou me formar esse ano e ela continua vindo nas aulas, fica quietinha, se comporta. Atualmente eu moro em São Paulo, faz uns 5 meses que eu me mudei para São Paulo. Eu passei no concurso público lá na Prefeitura de São Caetano, então agora eu tô morando lá. E é isso, mudança de vida, mas a faculdade ainda não terminou, ainda tenho aula de quinta-feira, então toda quinta-feira quarta-feira à noite a gente pega um ônibus, vem para Bauru, faz as aulas, ela vem comigo de manhã,
fica até a noite que a gente tem aula. Na madrugada a gente volta, que sexta de manhã eu trabalho. E do Benício aí foi diferente, né? Porque foi mais planejado, né? A vinda do Benício e eu já era mais descolada, porque a Giovana já tinha 7 anos. Mas também não foi uma fase totalmente tranquila, porque o doutorado tem uma pressão muito grande para a defesa da tese, né? Diferencia um pouco do mestrado. E eu me lembro que eu estava dando aula, né, de jornalismo impresso na Unesp, então tinha essa demanda das aulas, tinha a demanda de terminar a tese e a gravidez. E no início a gravidez dele exigiu muito do meu físico, porque eu já estava mais velha, né, 7 anos depois da primeira, então eu sentia muito cansaço, eu enjoava muito e tinha que me virar, porque eu não poderia parar naquele momento. Eu tinha um prazo a cumprir, né? Meu orientador sempre me deu muito apoio, continuou me apoiando. E no final deu tudo certo. Quando eu defendi o doutorado, o Benício estava na barriga ainda, ele estava com 5 meses. Então eu já estava com uma barriguinha e ele pulou na minha barriga o tempo todo durante a defesa. Eu acho que o maior impacto que eu tive durante a gravidez foi psicológico. Na verdade, eu nem acho, eu tenho certeza absoluta, eu não tive nenhum outro tipo de problema durante a gravidez que não fosse o psicológico e o emocional. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu falo que se não fosse o exame de gravidez que eu fiz e não fosse a barriga crescendo, eu acho que eu não saberia em momento algum que eu estava grávida. Eu acho que durante a gravidez teve várias mudanças, principalmente amadurecimento, assim, de trocar o meu foco mesmo de vida universitária, de sair, de me priorizar, para ter um foco maior na Marina, para me preparar para a chegada dela mesmo. Até porque na minha família não tinha muita criança pequena, então eu não tinha muita noção assim de como cuidar, o que dá de comer, alimentação, então eu fui me inteirando mais nesses assuntos relacionados à maternidade mesmo, a cuidar da Marina. 18 anos é uma idade onde você é muito nova, né? É uma idade, na verdade, eu acho que os 18 anos é um momento de descobertas na vida de uma menina, de uma moça, né? Então, quando você fica grávida, assim, você é muito nova para aquilo ainda. Por mais que você pense, eu quero casar, eu quero ter filhos, você é muito imatura ainda para isso. Por mais que você, depois que você seja uma boa mãe, que você cuide bem do seu filho, que é isso que acontece geralmente, né? Mas assim, você é imatura. Então, assim, eu percebia que quando eu fiquei grávida, depois que ele nasceu, eu tive um pouco de depressão pós-parto, mas eu acho que isso também foi por conta de eu imaginar que tinha um serzinho, né, que dependia totalmente de mim, né? Então, assim, que eu tinha que cuidar, que eu tinha que dar comidinha, que dar o mamar, porque ele não ia pedir, né? Então isso mexeu muito com a minha cabeça. Porque quando a gente é adulto, você vai lá, você come, você faz, né? E uma criança não. Então, assim, o fato de eu saber que tinha alguém que dependesse totalmente de mim, que eu tinha que dar banho, que eu tinha que alimentar, que eu tinha que cuidar, isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu tinha 16 e começou que eu casei primeiro, né? Então eu casei muito cedo. E eu queria ser mãe, mas não queria que fosse assim tão rápido. Então eu casei em janeiro, em outubro ela já nasceu. Durante a gravidez, o primeiro deles é muito julgamento, né? As pessoas te olham diferente, as pessoas elas julgam você sem conhecer, sem saber, né? O que realmente aconteceu. Então assim, é muito difícil você encontrar alguém para te apoiar. Para julgar tem bastante. Mas para te apoiar, eu tô aqui, eu te ajudo, vai dar tudo certo. Já aconteceu comigo também, é mais difícil de encontrar. O único problema que eu tive realmente durante a gestação e na maternidade, pelo menos no começo dela, foi as questões emocionais e psicológicas. Eu tava muito revoltada.
Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu não conseguia conversar direito. Eu só chorava, eu tava desesperada. E parece que eu nunca aceitava. Durante os 9 meses de gravidez, eu tentei, sei lá, de alguma forma me aproximar do feto, aquela coisa de pôr a mão na barriga. Tentei fazer chá, fiz um chá revelação, porque eu acho essas coisas tão divertidas. E era uma forma de reunir minha família, reunir meus amigos e tentar encarar aquela situação como algo especial. Melhorou um pouco, mas ainda assim, ainda existia um bloqueio e uma rejeição da minha parte com relação a essa gravidez. E foi assim os 9 meses. Eu só consegui olhar para a cara dessa criança depois de 2 dias dele já ter nascido, para falar a verdade. Ele nasceu, a situação do parto foi um pouco assustadora e até um pouco engraçada, mas eu amamentei, ele nasceu, eu amamentei e não olhava na cara dele. No outro dia eu consegui olhar e assim mesmo eu fui olhar mesmo e analisar aquela criança depois que eu cheguei em casa, depois de 2 dias no hospital. Então foi realmente uma coisa muito complicada, mas enjoo, desconforto, problema para caminhar, tipo inchaço, fazer xixi toda hora, eu não tinha isso, não tive isso em momento algum, mas pro final da gravidez que eu tive um pouco de dor, senti um pouco de azia, dependendo das coisas que eu comia, e um pouco de dor porque a barriga começou a pesar e começou a cair, que é quando se aproxima mais da hora do parto, e aí comecei a sentir um pouco de dor na virilha, para poder caminhar. Mas eram algumas pontadas que logo depois paravam, então não tive problema nenhum físico com relação à gravidez. Ai, olha, não foi fácil, porque eu tinha planos de fazer faculdade fora, né? E aí mudou tudo, porque vem a responsabilidade de ser mãe e minha cabeça ficou bem confusa na época. E assim, eu era muito bem preparada, eu era muito estudiosa, eu já tinha sido aprovada aqui na Unesp no 2º colegial, né? Que eu prestei para ver como era e tal, e tinha sido aprovada, em relações públicas, no caso. Mas aí veio aquela coisa, nossa, agora é para valer e eu vou ter um filho, como eu vou fazer para estudar, né? Então foi bem difícil, mas eu tive o apoio da minha família, do meu namorado, né, que hoje é meu esposo, na época era meu namorado, e foi muito importante esse apoio. Muda tudo, absolutamente tudo, né? Então assim, ter um bebê, ter um filho é uma experiência que só vivenciando mesmo para saber. Mas como eu posso dizer, é algo tão forte que parece que assim, enquanto a gente só é filho, enquanto a gente não tem os nossos filhos, o nosso centro gravitacional somos nós mesmos. E aí quando a gente tem um bebê, isso de repente de uma hora para outra muda. O nosso centro gravitacional vira o bebê. Você é responsável por aquela vida, por aquele serzinho, você começa a amar, o amor só cresce, você quer que dê tudo certo. E o bebezinho de meses, ele não sustenta nem a cabeça, né? Então assim, o bebê não nasce nada preparado, não é como as outras espécies do reino animal, que já nascem e, né, já saem andando. Não, o bebê ele precisa muito dos pais, precisa muito de uma rede de apoio. Então muda completamente. E não é fácil, porque a gente está acostumado a pensar só na gente, e aí você tem que pensar num serzinho, né? Tem que abdicar de alguns sonhos, alguns objetivos, ou às vezes deixar para depois, não abdicar totalmente, mas deixar para depois. Então, muda 360 graus. Só que aí eu acho que há uma beleza em todo esse caos, porque depois de um momento você se adapta à criança, a criança se adapta a você e tudo dá muito certo, porque a criança passa a ser uma fonte de força muito grande para os pais. E é algo sem volta, é algo que mexe com você de tal forma, muda o ser humano para melhor, com certeza. Depois que ela nasceu, eu fiquei uma pessoa totalmente sem tempo, porque quando ela tinha 2 meses eu consegui um estágio. Então aí eu trabalhava no estágio, aí à tarde eu voltava a cuidar da vida dela. Eu estava em licença maternidade ainda, então eu tinha que fazer o trabalho da faculdade tudo à distância. Então sobrava muito pouco tempo para mim, eu tinha que administrar meu tempo para fazer as coisas enquanto ela dormia, fazer meus trabalhos, para poder dar conta de tudo dela, da casa. Foram bastantes mudanças. Dodói?
Durante a gravidez foi a mudança de planos, porque eu gostaria de estudar fora, eu já tinha assim, alguns cursos em mente, e aí eu tive que refazer, né, o que eu tinha sonhado para mim, né, o meu planejamento, partir para um plano B. E o plano B foi desistir do curso que eu queria estudar, né, que eu achava que era a minha vocação, e prestar um curso que fosse acessível para mim. E aí que eu encontrei o curso de comunicação aqui na Unesp, que foi a opção para mim mais viável. Eu não prestei vestibular e nem ingressei no curso apaixonada, achando que é o curso da minha vida, né? Que a gente tem muito isso na adolescência, de idealizar muito. Então não, eu vim assim totalmente pé no chão. Vou fazer esse curso porque estou grávida, porque ele é na minha cidade, já que eu sou de Bauru, e porque ele é um curso diurno que vai permitir que meu filho fique numa creche e para que eu possa estudar. Então esses foram os motivos que me levaram a optar por esse curso, e não sonho, paixão, nada disso. Tem leis que já priorizam essa questão da licença, não só leis dentro da Unesp, mas leis de universidades públicas em geral. Aí eu pesquisei sobre isso. Eu acho que de universidade pública para universidade pública varia algumas questões. Acho que tem universidades que dão 3 meses de licença, outras dão 4. Eu não lembro, eu sei que dentro da Unesp eu tinha direito a 4 meses de gravidez, eu tinha direito a 4 meses de licença, contando a partir do 8º mês de gravidez. Então, 1 mês antes de dar à luz eu já poderia tirar a licença, mas é claro que eu tive apoio de todos os professores daquele semestre. Eles mudaram um pouco os trabalhos que eu tinha que fazer, eles diminuíram com relação à minha turma, e modificaram algumas coisas para eu não ter que sair muito de casa. Não tive provas e tudo mais. E o final do período dos 4 meses de licença coincidiu com as férias. Então eu emendei todo esse período, praticamente um semestre inteiro, e logo depois já era férias. Então eu pude me dedicar esses 4 meses e mais as férias ao meu filho. Mas foi muito complicado, porque recém-nascido tem uma demanda de amamentação muito grande, é livre demanda, então chorou, tem que dar o peito. E às vezes eu tava assim, no auge de um trabalho, escrevendo assim, focada, eu tinha que parar, pegar ele, amamentar. Muitas vezes eu amamentava com ele, eu amamentava segurando num braço e digitando no computador no outro, para não parar, para também tentar terminar tudo, para eu poder depois ficar só com ele, me dedicar só a ele. Até quando ele estava com uns 3 meses, eu ainda não tinha me adaptado totalmente à ideia de ser mãe. Amamentar era muito difícil, doía, sangrava. E eu tive alguns problemas pessoais também durante o processo de amamentação e nos 3 primeiros meses. Eu ainda não estava muito convencida de que eu estava sendo mãe, que eu ia ser mãe a partir daquele momento pro resto da minha vida. Aquilo acho que não estava entrando muito bem na minha cabeça. Nunca tinha visto uma criança recém-nascida antes. Achei bizarro, são muito pequenos, eu fiquei surpresa. E então eu tive um pouco de dificuldade no começo. E aquela adaptação foi muito difícil e eu não parei para perceber o tanto que eu mudei. O tanto que eu mudei e o tanto que acho que aquela criança me fez me sentir uma pessoa diferente, sabe? E o tanto que aquilo era positivo pra mim, pra eu me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que com ele, cada dia mais eu vou amadurecendo. E é muito complicado eu estar longe dele, porque eu ainda tenho mais 1 ano de faculdade. E depois de 1 ano eu não sei se eu vou arrumar um emprego, eu não sei se eu vou conseguir me estabilizar. Então eu realmente não sei quando ele vai poder morar comigo. Então é um futuro muito incerto. Então por enquanto eu fico nessa de ir visitar algumas vezes quando dá. Eu tento controlar as minhas faltas para tentar passar mais tempo, emendar algumas faltas para ficar mais tempo com ele. E eu vivo assim, eu vivo na saudade, vendo ele quando dá e sem muita expectativa de futuro, porque eu realmente não sei se e quando ele vai poder morar comigo um dia, de verdade. Foi bem puxado, né? Porque primeiro que ele nasceu logo no início do semestre letivo. Aí eu precisei entrar em licença, maternidade, mas assim, como é uma situação um pouco inusitada,
você acaba sendo uma exceção, né, na universidade, quando você tem filho. Então, muitas vezes, assim, não há um preparo para lidar com essa situação. Os professores, eles me cobraram os mesmos trabalhos dos meus colegas que estavam assistindo às aulas. Em algumas disciplinas foi bom, eu ia só no dia da prova, eu fazia a prova, né, estudava em casa, mas em outras eu fiquei em desvantagem, porque eu não assistia às aulas, né. E até algumas disciplinas eu quis desistir. Filosofia, eu cheguei no professor e falei, olha, eu não vou conseguir fazer, eu não dou conta de ler tudo isso, de vir só fazer a prova, eu vou desistir. Ele falou assim, não, você vai para casa e vai ficar em licença maternidade, não faça nada durante a sua licença. Quando ela terminar, você volte e aí a gente conversa. Eu não estava aguentando a carga que eu tinha de trabalhos e o bebê pequeno. Um dos trabalhos, inclusive, eu entreguei com os pontos da cesárea, porque era aquela data e eu tinha que entregar como todo mundo, né? Eu não tive, assim, nenhuma, vamos dizer assim, uma diferença, né, em algumas disciplinas pelo fato de ter tido filho, né? Então, pesou bastante. Eu tive muito apoio, ajuda das minhas cunhadas, que me ajudavam muito, da minha sogra, né? Minha mãe sempre morou muito longe de mim, né? Mais elas que me ajudaram, né? O meu esposo, eu acho que até por conta da idade, né? Porque eu tinha 18 e ele tinha 24, né? Ele acabava assim que me ajudava, mas acabava que ele também não tinha muita noção do qual era o papel dele, do que ele tinha que fazer, né? Mas eu sempre tive muito esse amparo da família, do que eu precisava, porque quando você é mãe, né, pela primeira vez, você fica, ai, tá com dor, o que será que é? Ai, tá com uma infecção, ai, é dor de ouvido. Então, assim, a gente precisa muito das pessoas mais velhas, dos pais, né, de sogra, para poder te ajudar e te falar, não, isso é normal, o bebê geralmente tem isso é uma dorzinha de barriga, isso é alguma coisa que é tranquilo, você dá esse tipo de remédio, esse tipo de chá. Então, essa ajuda, esse momento é muito importante. Durante a gravidez eu continuei, mas depois que ela nasceu, daí não teve como. E depois que ela nasceu também, por ter ela e também porque eu precisava trabalhar, né? Então eu tive ela, então não tinha opção de ficar em casa e estudar. Eu tive que escolher ir trabalhar e dar o melhor para ela. Então eu escolhi trabalhar, naquele momento eu escolhi trabalhar. Eu nunca pensei em não continuar. Eu tinha muita vontade de continuar. Daí depois de que ela estava com uns 2 anos eu fiz o supletivo. Daí eu terminei. Porque eu trabalhava e depois à noite eu fazia o supletivo. E a minha mãe veio conversar comigo e falar que a minha tia já tinha contado. E eu falei pra minha mãe ficar tranquila, despreocupada, que eu tava com a ideia de tirar a criança. Sabia onde, eu não sabia nem que remédio que tomava, sabia onde que tinha uma clínica, porque tudo isso é clandestino. Então eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas eu tava com essa ideia de fazer um aborto. Porque nunca quis ser mãe, porque ia dar problema na minha família, eu não estava me relacionando com o pai da criança, então eu acho que no meu caso foi mais medo do que de fato algum problema financeiro. Mas aí minha mãe foi e conversou com meu pai, porque eu não tive coragem de contar com meu pai. Eu achei que meu pai ia me matar, aí eu falei, bom, eu não preciso nem fazer um aborto, porque eu já vou morrer, meu pai vai me matar e vai morrer eu e a criança junto aqui. Mas aí ele me pediu desculpa, foi muito lindo que meu pai falou pra mim. Falou que poderia, se foi alguma coisa, alguma culpa dele não ter conversado comigo, da gente não ser próximos, não tem nada a ver isso. Na verdade, minha família sempre me deu muito apoio. E por conta desse apoio da minha família, foi que eu decidi continuar com a gravidez, ter essa criança. Eu acho que durante a gravidez é mais difícil você ter um apoio, porque parece que a ficha das pessoas ainda não caiu. Aí depois que a criança nasce, aí sim você tem o apoio de um irmão, de uma irmã que você precisar, eu tô aqui, da mãe mesmo, que nem eu falei, pra mim voltar a trabalhar, eu precisei da minha mãe. Então minha mãe nunca disse não, falou assim, não, te ajudo, vou olhar, né? Porque a gente precisa de alguém para ajudar a gente, não faz nada sozinho, né? Eu tive a minha família, meus pais, né, que assim, eles foram maravilhosos, né? Eles me apoiam até hoje, porque eu continuei estudando depois, né? E meu esposo, que também é um apoio fundamental na minha vida. Nós nos casamos, nosso filho tinha 6 anos, porque ele também estudava.
Então nós optamos por terminar os estudos, né, para depois seguir em frente. O pai da Marina, ele não é presente, assim. Então a minha rede de apoio foram as minhas amigas mesmo, durante a graduação. Elas me ajudaram muito, indo nas consultas comigo, me dando apoio emocional quando eu estava mais sensível, né? Porque a gravidez mexe bastante com nossos hormônios, então elas sempre estavam lá do meu lado. Depois, para cuidar dela também, enquanto eu fazia o estágio, minha amiga que ficava com ela de manhã. Então acho que é isso. O meu maior apoio foram minhas amigas e a minha irmã também, que ela estuda aqui em Bauru, me ajudava bastante. Quando eu fiz minha faculdade, o João era pequeno ainda, né? O João foi comigo na faculdade, eu levei ele, porque assim, os filhos, eles têm muita curiosidade. Quando a gente está estudando, eles, por mais que eles estudam, frequente uma escola, eles querem saber como que é, porque na cabeça deles, eu acho que assim, como que minha mãe estuda, né? É o mesmo estudo que eu? Como que é? Então, acho que na cabecinha deles é meio assim. Então, o João, eu também levei ele na faculdade junto comigo, né? Eu lembro quando eu fui na faculdade com a minha mãe, a gente foi no carro com os amigos dela, e a gente chegou na faculdade. Aí ela não quis que eu escrevesse no caderno dela, que eu desenhasse, porque ela ia anotar a matéria. E eu lembro também do telão, que a moça ficava passando a aula, mas eu não pude assistir, porque eu não tinha idade e eles não deixavam. E eu lembro que meu pai ficou na porta, me esperando para me levar embora, e esperar minha mãe acabar a aula, que a gente ia voltar para casa. Aí ele me pagou um salgado e a gente ficou esperando lá ela sair da aula. Mas assim, o meu curso, quando eu fiz a faculdade, era no mesmo momento que o Daniel, meu marido, também fazia. Então eu fazia um curso que ele era semipresencial, eu frequentava alguns dias por semana. Então o meu curso era de sexta à noite e de sábado de manhã. E era muito engraçado porque a faculdade do meu marido era de segunda a quinta. Então, de segunda a quinta ele ia e de sexta e sábado quem ia era eu. Então, ele ficava em casa com o João de sexta à noite e sábado de manhã para eu ir. Meu nome é Vinícius, tenho 23 anos e o que eu lembro de ir com a minha mãe na escola, eu tinha mais ou menos uns 8 e eu lembro de estar participando das aulas, né, sentadinho, quietinho ali na frente também, e ouvindo a professora falar. Um pessoal todo adulto, eu olhava, eu era o único pequenininho ali, não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque para mim, eu não sei se eu entendia assim, mas eu achava estranho, né, que eu era criança que estava ali e um monte de adulto, assim, então eu não sabia muito o que estava acontecendo e ficava ali, comia os doces e tal, e assim que acabava a aula a gente ia embora. Eu tive uma rede de apoio. Na gravidez, na minha primeira gravidez, quando eu tive a Giovana, a minha mãe me ajudou bastante e a minha sogra muito, porque a minha sogra, ela já era aposentada, né, na época, então quando eu voltei a trabalhar, 4 meses e meio depois da licença maternidade, a minha sogra ficou com a minha filha. Então eu trabalhava e deixava a minha bebê com a avó paterna. E sabendo que ela estava sendo bem cuidada, com todo amor, com todo zelo, então eu ficava tranquila. Não foi fácil, mesmo assim não foi fácil voltar a trabalhar na primeira experiência como mãe, mas foi mais fácil do que agora, por exemplo, porque a minha sogra ela faleceu um tempo depois, né? Ela teve um câncer, faleceu, e aí agora na experiência do Benício, por exemplo, a minha mãe ainda trabalha. Então ela não pode ficar com o meu bebê e aí eu voltei a trabalhar, né? Depois de um tempo prestei um processo seletivo e passei. E aí quem fica com o meu bebê é a babá. Então assim, é aquela coisa de escolher a pessoa certa, né? Tem uma série de coisas envolvidas. Fico tranquila porque eu sei que ela cuida com muito amor e carinho, mas foi diferente então da primeira para a segunda. Além disso, a rede de apoio de amigas, e aí eu gosto bastante de frisar essa minha segunda experiência. Na minha primeira experiência como mãe, todas as minhas amigas eram mais novas, né, ou não estavam tendo filhos, então eu não tinha muito com quem trocar experiências. E aí, agora, em relação ao Benício, durante a gestação, eu fiz hidroginástica com um grupo de gestantes e a gente se tornou muito amiga. E isso foi ótimo, porque a gente tem
As ferramentas comunicacionais também ajudam muito nisso. A gente tem um grupo no WhatsApp, qualquer dúvida a gente tira, a gente faz encontros. Essa rede de apoio de pessoas que estão vivenciando o mesmo que você naquele momento é essencial. Eu vejo que é essencial, assim. Existia a creche, mas ela não aceitava filhos de alunos, só de funcionários. Então eu tentei, mas eu não consegui, né? Mas aí eu recorri ao município, coloquei meu filho numa creche do município e minha rotina era puxada. Eu levantava 6h30, preparava o meu filho, deixava ele na creche e vinha para a faculdade. Então, no primeiro filho eu não consegui vaga, mas aí a minha segunda filha, ela estuda aqui na creche da Unesp e é assim um lugar maravilhoso que apoia muito a gente que é mãe, porque eles funcionam, né, período integral, então eu venho pra cá, eu deixo minha filha e trabalho tranquila, né, sabendo que ela é muito bem cuidada aqui na Unesp. O Vinícius, ele foi o meu primeiro filho, um filho muito desejado, né? Um filho que a gente também queria muito, né? Mas assim, o João já foi um outro momento, uma outra idade, né? O João veio depois de 9 anos que o Vinícius nasceu. Eu já tinha uma outra idade, uma outra maturidade, né? A gente estava em um outro momento da vida. Então, assim, foi totalmente diferente. Foi uma coisa mais tranquila, mais serena, por conta da idade mesmo, né? Eu acho que quanto mais o passar do tempo, a gente vai tendo mais experiência de vida, vai aprendendo muitas coisas, então as coisas vão ficando mais serenas, mais tranquilas, né? Então, assim, essa minha segunda gravidez foi muito tranquilo, né? Tanto que, assim, eu até comparo, né? A gente fala, cada gravidez é de uma forma. A maior diferença é que o primeiro filho, independente da idade, é um mundo diferente que você entra, então você não sabe nada. Por mais que as pessoas te falem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, cada gravidez, cada filho é de um jeito muito diferente. Então a Melissa, ela veio para amadurecer junto comigo. Então eu tive ela e amadureci junto com ela, aprendi as coisas junto com ela. Por mais que as pessoas te falem, você vive de um jeito diferente. Na sua casa é só você, seu esposo e seu filho. Então é muito diferente. Agora o Kaique já veio numa época em que eu já tinha 25 anos, então eu já tinha passado por a pior experiência de não conhecer, eu já tinha passado. Então agora que eu tive ele, eu já conhecia, então para mim o medo já não existia mais. Então eu quis muito ter ele, porque eu queria ver mesmo realmente como que ia ser eu como mãe de 6 anos atrás e agora. Muito diferente, né? Totalmente diferente. A principal diferença é que você já sabe o quão impactante será ter um bebê. Na primeira gravidez você não tem ideia. A barriga vai crescendo, você vai preparando tudo, você se informa, vai no cursinho, conhece muito da teoria, mas a prática é só no dia a dia mesmo. E na segunda você já sabe, né? Então você já está escolado de alguma maneira. Mas nem tudo que acontece na primeira acontece na segunda, porque são seres humanos diferentes, os pais estão em fases de vida diferentes, né? Ou seja, tudo está em mutação o tempo todo, né? Em transformação. E uma criança é muito diferente da outra em relação à personalidade. Então não dá para dizer assim, porque funcionava com a Giovana, vai funcionar com o Benício, né? Não é assim. Mas você se sente mais segura na segunda gestação, na segunda criação, né? Você já sabe mais ou menos o que você pode aguardar. Então essa questão da experiência, impacto, influencia bastante. Eu acho que é a questão da maturidade, porque e do pique, porque eu tinha muito pique para cuidar e acompanhar o meu primeiro filho, né? Mas também o meu tempo ele era um pouco escasso, eu estudava, depois comecei a trabalhar, então era assim, aquela coisa de ser tudo muito corrido. Eu terminei a faculdade com esgotamento físico e mental, muito cansada, muito magra, uma rotina muito puxada, né? E ao mesmo tempo eu procurava curtir o meu filho, porque eu tinha até energia, né? Então assim, férias, no fim do dia, passeava muito, levava em clubes, parques. Hoje eu não tenho tanto pique, mas eu tenho mais paciência, mais maturidade, né? E isso também é muito importante. O fato de estar no doutorado, começar
a dar aulas, né, na Unesp. E ter a minha criança, antes de ter o Benício, fez com que eu decidisse sair do meu trabalho. Né? Eu trabalhei na editora Auto Astral, 14 anos, gostava muito de lá, liderava a equipe, então assim, não era o momento de eu sair, mas eu tomei essa decisão por conta de passar mais tempo com a minha filha. Então foi um momento assim que foi um divisor, eu tinha que tomar uma decisão profissionalmente e pensando na minha filha, não dava para abraçar tudo. Quando você tem uma criança, um bebê, um filho, a gente não pode abraçar tudo. Ele gosta do céu. Adora a lua. Cadê a lua, Bê? Cadê a lua?